Já anunciamos com geral satisfação, para os que apreciam os torneios interessantes e renhidos, o Match de Futebol, que jogar-se-á amanhã no Ground Moinhos de Vento, no qual tomam parte os primeiros times do Novel Sport Clube Internacional e do valente Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Essa foi a manchete do jornal A Federação no dia 17 de julho de 1909, um dia antes de uma partida amistosa entre uma equipe relativamente veterana, ali com seus 6 anos de existência, contra um time que havia sido recém-fundado há pouco mais de 3 meses. O que poucos imaginavam é que essa partida, que foi palco de um placar tão elástico como um 10-0, seria o pontapé inicial de uma das maiores rivalidades do Brasil e da América do Sul. Sejam muito bem-vindos ao História FC, meu nome é Vinícius, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título, a gente vai estar dando uma olhadinha aí na história do Clássico Grenal. E sem clubismo, tá? Só avisando. Consagrada nacional e internacionalmente como uma das maiores rivalidades do futebol. De um lado, a gente tem os tricolores do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Do outro, os colorados do Sport Clube Internacional. Quando esses dois times se encontram em campo, a briga e a pancadaria correm soltas pelo gramado. Quem assistiu aquele jogo da Libertadores ao vivo que teve 8 expulsos sabe bem do que eu tô falando. Mas aí surge uma pergunta. Por quê? De onde que veio esse ódio? O que faz esses dois se odiarem tanto, a ponto de Colorado não olhar nem pro céu azul em semana de Grenal? Vem comigo que eu explico. Diferente do mundo atual, no comecinho do século XX o futebol ainda era uma grande novidade aqui no Brasil. Ele chegou através de alguns viajantes que iam até a Europa e voltavam aqui para o país com as famosas bolas de couro nas suas mãos, as tais footballs. Dito isso, senhoras e senhores, quero lhes apresentar um rapazinho chamado Cândido Dias da Silva. Ele era um comerciante lá de São Paulo e ficou conhecido por ter trazido a primeira bola de futebol para Porto Alegre. Não se sabe exatamente quando que isso aconteceu, mas fato é que ele começou a juntar ali um grupo de amigos muito interessados nesse tal de futebol. No feriado de independência, no dia 7 de setembro de 1903, o Cândido recebeu a notícia de que um time chamado Sport Clube Rio Grande, te enganei, lá do interiorzinho do estado, tinha vindo até a capital para jogar uma partida de demonstração, para que o povo conhecesse um pouco mais sobre esse novo esporte. Bom, nem preciso dizer que ele imediatamente foi atrás de saber mais sobre essa partida. O jogo começou, a bola começou a rolar, até que o imprevisto acontece. Os caras só tinham uma bola para jogar, e ela estourou. Meu Deus, e agora? Vai ter que cancelar o jogo? E todo mundo que estava tão ansioso para assistir vai ter que ir embora para casa? É claro que não. Por sorte, né, o Cândido, o nosso herói, ele estava assistindo a partida com a sua pelotinha em mãos, a mesma que ele tinha trazido para Porto Alegre lá no começo. Ele emprestou sua bola pro pessoal e o jogo foi concluído. Depois da partida, o pessoal do time se reuniu com o Cândido e, como agradecimento, eles chamaram ele para uma reunião. E aí, nesse encontro, eles basicamente ensinaram tudo o que ele precisava saber sobre o futebol: os equipamentos, as regras e, principalmente, como criar um clube. O nosso herói pegou as informações que recebeu, se juntou com uma galera, mais ou menos uns 30 pessoas, e no dia 15 de setembro daquele ano de 1903, foi fundado o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Sim, futebol, não era futebol ainda. Com suas tradicionais cores, azul, branco e... vermelho? Não, calma, não é vermelho. O nome dessa cor aqui é Havana, que é um tom bem vivo de castanho, e que logo depois já foi substituído pelo preto. Enfim, essa é a história de fundação do tricolor. Mas vocês sabem que nem só de um time se faz uma rivalidade. E o Inter? Nesse mesmo período do começo do século, um outro rapaz, também lá de São Paulo, chegou aqui na região de Porto Alegre. Conheçam Henrique Pope Leão. Leão era um nome artístico, era um apelido que ele tinha se dado. Henrique trabalhava com jornalismo lá na cidade de Sorocaba, que foi a mesma profissão que ele exerceu quando chegou em Porto Alegre. Segundo dados, ele chegou na cidade no ano de 1901. E desde que ele chegou, o Henrique começou a se misturar com o pessoal ali de classes mais humildes, uma galera da parcela mais popular ali da cidade. Popular que eu digo é no sentido de povão. O Henrique também tinha muito interesse em saber mais sobre o futebol. Isso em um momento em que o esporte já era de certa forma mais difundido ali pelo país. A gente está falando ali um pouco depois da fundação do Grêmio. A gente tem esse contexto ali de 6 anos, entre 1903 e 1909. Isso que eu tô falando tá acontecendo agora. Enfim, só tinha um pequeno probleminha. Pessoal, quem assistiu meu primeiro vídeo, lembram que eu falei que os clubes eles geralmente nascem nesse sentimento de pertencimento e de coletividade de um determinado grupo, tal qual uma nação. Pois bem, as principais equipes de Porto Alegre no começo do século XX eram, obviamente, o Grêmio e um outro clube que era chamado de Futebol Clube Porto Alegre. Esse time verde e branco aqui. E percebam o nome, Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Futebol Clube Porto Alegre, inglês e alemão, duas línguas de origem germânica. Fato é que esses dois times tinham uma característica em comum. Eles representavam principalmente a alta classe e a colônia germânica de Porto Alegre. E eles não aceitavam nem pessoas de outras origens e muito menos pobres. E aqui a gente chega num ponto que eu preciso comentar. Existe uma história, toda uma verdadeira lenda, de que o Henrique teria tentado entrar no Grêmio,
foi recusado por ter origem italiana e por conta disso ele foi fundar o Inter. Pois bem, nada dessa frase tá certo, nem italiano ele era. Para começo de conversa é que a família dele tinha origem no Pernambuco e tinha descendência holandesa. Essa história de que o Inter teria alguma descendência italiana surgiu só lá no governo do Vargas, que era gremista por sinal. Enfim, fato é que não existe qualquer evidência, qualquer relato desse encontro, e essa lenda teria surgido como algo que a história entende como um mito fundador do Inter. Uma coisa é fato, o Henrique sabia desse caráter germanista do Grêmio e não tinha qualquer interesse em ingressar no time. E ele também sabia que só existia uma forma dele e dos seus amigos terem algum espaço no futebol. Foi no dia 4 de abril de 1909 que ele, junto de mais 30 pessoas, fundou um clube com uma visão de futebol completamente oposta à da época. Um clube que era voltado para classes mais populares e principalmente para todas as descendências. Não à toa, internacional. Agora uma curiosidade a respeito das cores do time. Sabia que o Inter por muito pouco não foi um clube alviverde? O que acontece é o seguinte, na equipe de fundação do Inter, existiam dois grupos principais. Os venezianos, que defendiam o uso das cores vermelho e branco, e a Sociedade Esmeralda, que defendia o uso do verde e branco. Na votação, deu vermelho. Agora imagina que louco se ao invés de colorado o Inter se chamasse, sei lá, esmeraldino. Pois bem, nascidos os times, de onde que veio a rivalidade? Pessoal, a gente pode resumir a origem de todo esse ódio em uma só palavrinha. Classe. Mais especificamente, classe social. Se hoje já tem rico que odeia pobre e vice-versa, imagina na época. Até porque a gente está falando do começo do século XX, é década de 1910, 20, que os dois times começaram a de fato ter esse ódio mútuo entre si. Porque inicialmente a relação era um certo desdém por parte do Grêmio, até porque na época que ele foi fundado, o Inter era formado principalmente por estudantes de ensino médio, pessoas ali por volta dos seus 17 anos. O que dava de fato um certo ar de inferioridade do time com relação aos outros. Ainda mais depois do primeiro Grenal que... Bem, conforme os anos foram se passando, um certo ressentimento foi surgindo ali no pessoal do Inter, que queria provar a todo custo que o povão podia sim ser mais forte que a elite. Enquanto a galera do Grêmio, mais ligado à galera de cima, aos conservadores, não gostou muito desse povão lá de baixo querendo crescer. Que é isso? Um pobre querendo jogar futebol? Não, que absurdo, não podemos deixar. Enquanto o Colorado via o gremista como o racista, o riquinho, o privilegiado, o metido, o gremista via o Colorado como o bandido, o maloqueiro, o desordeiro. Hoje pode não ser tanto, mas na época o preconceito de classe comia solto. E claro, não pode se falar de classe sem falar de raça. Lembrando aqui de novo, deixando claro, explícito, olha nos meus olhos, presta atenção no que eu tô falando. Eu estou falando de outro período, os anos 20 e 50. Primeira metade do século 20. Era outra época, era outro pensamento. Beleza? Não vem me xingar nos comentários, por favor. O que acontece é que enquanto o Grêmio se mantinha nessa posição de conservadorismo, ainda muito ligado a essa identidade germanista, o Inter, que era mais ligado à classe popular, tinha uma conexão muito mais forte com a parcela da população negra de Porto Alegre. E não demorou muito para que o famoso apelido de macaco começasse a rondear os gramados do Rio Grande do Sul. Aqui também cabe a gente citar uma coisa que eu acho muito importante de trazer, que são as charges de jornais da época, que sempre que iam retratar a dupla Grenal, seja em dia de jogo ou em véspera, retratavam o Inter como uma pessoa negra. Aqui a gente não está falando de algo que é especificamente relacionado à dupla Grenal, algo que é especificamente daquela época ou do futebol. É algo que era muito presente, que era o tal do blackface. Uma forma bem caricata e bem ofensiva de retratar pessoas negras, sempre desenhando uma pessoa com traços bem exagerados, como o nariz, a boca e as orelhas, tentando retratar essa pessoa de fato como um macaco. E o time do Inter acabou sofrendo muito com isso. Enquanto o mascote do Grêmio ali, branquinho, tinha sempre traços leves e simples, basicamente o oposto da forma que o Inter era representado. É um capítulo muito triste na história do clássico, mas que é muito importante de ser lembrado, principalmente mediante toda a luta antirracista que surgiu na época. Não à toa hoje o Inter tem o Saci como mascote. Porém, fica pior, não acabou por aí. Passa-se mais um tempo e agora a gente chega ali no final da década de 70. Período em que é fundada por alguns torcedores do Grêmio a chamada Coli Gay, que foi a primeira torcida assumidamente LGBT do futebol. Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando especificamente sobre eles, porque é um grupo que eu acho que tem uma história muito boa e que é importante de ser relembrada. Mas se tá presente nesse vídeo, vocês sabem o que aconteceu. Infelizmente a reação da torcida do Inter não foi das melhores e só acabou causando mais um capítulo e mais uma divisão nesse clássico. Não é incomum a gente ver até hoje torcedores do Inter entoando cânticos e ofensas racistas direcionados à torcida do Grêmio. Inclusive eu escolhi esse clássico para dar início a essa série nova do canal, não só por eu ser torcedor assumido de um dos times, mas também para poder trazer esse ponto que eu acho bem relevante.
Não adianta você querer apontar um preconceito praticado pelo seu rival e usar isso como pretexto para praticar a mesma coisa. Seja por questão de classe, de raça, de sexualidade, gênero, nacionalidade, condição física ou mental, preconceito é preconceito e tem que ser combatido. A gente não tá mais no século XX, onde a cor de uma pessoa, ou por quem ela se atrai, ou o gênero, ou o raio que o parta, seja motivo para você tirar sarro dessa pessoa ou até odiar ela. E sendo um colorado assumido, eu me sinto na obrigação de me posicionar. Afinal, saber que a maior rivalidade da região sul, que disputa pau a pau com as maiores do Brasil, considerada uma das maiores do mundo, nasceu justamente do fogo cruzado de preconceitos vindo de ambas as partes, é algo que me entristece muito. A gente tá chegando no final do vídeo, não exatamente com o clima que eu queria que tivesse, mas trazendo uma mensagem que eu acho muito importante. O futebol ainda é um espaço completamente tomado pelo preconceito, e essa é uma luta que infelizmente ainda está longe de acabar. E é por isso que ela é importante. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilha. Deixe aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo. Se você tiver também alguma sugestão de rivalidade que eu possa trazer aqui nessa série, pode deixar aí também. Dito isso, um forte abraço e falou!